Sim, eu não sei se você vai se lembrar disso daí. Faz quanto tempo que você está na prefeitura? Mexendo Quatro, com essa parte? quatro, quatro, cinco Eu não anos sei quase. se foi nessa época. Teve uma época que tinha empresas aqui no Japão que estavam se oferecendo para fazer essa dedução no imposto de renda. E eles pegavam assim 4, 5 anos, porque tinha gente que não tinha Sim, feito e tal. sim, sim. Aí eles pegavam e criavam aí dependentes fantasmas, É, arrumava a agenda do Brasil, tanto que mudaram a lei. Hoje, se a pessoa não tiver algum vínculo é, realmente familiar e você não tiver assim no nome da pessoa e tiver um negócio é. comprovado, você não consegue restituir, né? Antigamente era muito fácil você colocar dependente. Então, é, tem pessoas. Brasileiros é mais difícil, Não. mas um exemplo, paquistanês, assim. Então, mas assim, tem algumas nacionalidades aí que colocavam bastante, 10 pessoas, assim, sabe? Então, assim, é meio, né, 10 dependentes. E às vezes a renda não é tão alta assim, né? Então, era meio duvidoso, assim. Ah, então agora tá cada vez mais rígido essa parte, né? Então, para você colocar como dependente, você tem que comprovar a relação familiar através de documentação. Você tem que. Só é possível colocar quem de fato recebe dinheiro na conta. Então, um exemplo, tem uma mãe, o marido está trabalhando aqui, e aí tá a mãe e o filho no Brasil. Aí o marido só faz a remessa para a mãe, para a esposa. Só dá para colocar a esposa como dependente. O filho já não consegue entrar na dependência. Então, tem essas partes assim, né? E hoje também, essa parte do dependente, antigamente, eles não ficavam muito no pé assim. Se você tinha uma frequência nas remessas, era o suficiente. Agora, agora eles são cada vez mais rígidos, então, dependentes na faixa etária, né, de 30 até 69, ela só pode estar como dependente caso ela receba um valor, né, de Sim. remessa acima de 380 mil ienes anual. Ah, entendi. Falando sobre essa Ah, parte do dependente, né? aham, Tá cada vez mais difícil mesmo você colocar dependente, porque sim. eles estão dificultando isso. Aham, Então, antigamente, se você tivesse uma certa frequência de remessa, mesmo que você não fizesse mandasse muito dinheiro, né? Eles aceitavam. Agora, eles estão exigindo que dependentes, no caso de 30 a 69 anos, receba na própria conta o valor acima de 380 mil ienes. Se você for dividir isso em 12 meses, é um valor significativo, né? ah, entendi. É, porque assim, uma coisa que aconteceu naquela época, que acabou prejudicando a maioria das pessoas, Sim, foi esse negócio no caso de você ter no nome próprio da pessoa conta, que nem sim, sim, eu tinha minha sim. filha no Brasil, eu não podia mandar, porque Manda. no Brasil acontecia o seguinte, a De conta menor. era de menor, não tinha como ter uma conta. E aí o que que aconteceu? Eu tinha de mandar pra mãe dela. E aí eu não conseguia deduzir É, depois porque de renda. muitas vezes já está divorciado. É. É, não é? E aí isso é difícil. Antigamente, quando você explicava o contexto, eles aceitavam. Tinha casos que eles aceitavam. Hoje eles não aceitam. Então, às vezes, a mãe tá acamada, explica isso, não tem como ela ir no banco, não sei o quê. Eles não Uhum. aceitam. Fala, olha, quem cuida dela, pega uma procuração. Eles Sim. fazem tudo dessa forma assim, mas não tem jeito, né? Então, se essa é a regra, vamos seguir a regra. Porque não tem como. Aqui Uhum. no Japão não tem um jeitinho, né? A gente tem que fazer conforme tá ali, que aí as coisas vão fluindo. Sim. É, eu fiquei incomodado aqui com o que aconteceu aqui no negócio aqui, porque a câmera eu tinha regulado. Hoje, gente, tava afiadinho. Vocês podem ver, as duas câmeras estavam igualzinhas, porque assim, aconteceu o seguinte, nas últimas vezes que eu mexi nas câmeras aqui, eu desorganizei tudo, ficou tudo bagunçado. E aí eu peguei e falei, meu, a configuração deve estar errada os negócios. Eu virei e falei, eu vou dar uma olhada e vou reconfigurar as câmeras. Nossa, achei mó, tava totalmente diferente a configuração de uma para outra. E as cores davam diferença de uma câmera para Sim, outra, né? sim. São muitas E, câmeras, né? e hoje tava assim, ó, ficou perfeitinho, né? Aí o negócio me desliga a câmera. Eu não sei por que desligou. Ela desligou a câmera. Eu tive que tirar a bateria e ligar de novo, Nossa. né? Mas tudo bem, né?
acontece, são coisas do ao vivo. É verdade. Né? Mas quais são os riscos, né? Os riscos desse tipo de coisa, das pessoas pegarem e colocar dependente a mais, a parte de... Vamos para dependente a mais. Pode ter algum risco com lei, com algum esse negócio? Tipo, aquele pessoal que ia lá e colocava 10 dependentes para ter restituição. Sim, é difícil eles descobrirem alguma coisa, se assim, eles não vão a fundo. Eu acredito que não, nunca vi, mas não é legal, né? Eu sempre aconselho colocar quem de fato é dependente mesmo. Mas em outros casos, assim, um exemplo, tem outros tipos de deduções. E dependendo das deduções, às vezes não é legal. Mas essa parte de dependência é difícil, porque ele está lá no Brasil, né? Está lá no outro, né? Do outro lado, então é mais difícil. Porque eu já ouvi falar das pessoas receber uma grana, assim, 1 milhão e pouco de restituição por causa desses negócios. Na verdade, assim, o valor que você recebe de restituição vai ser dentro do que está retido ali. Então, assim, às vezes a pessoa acha, fala, eu vou fazer restituição, né? Vou fazer a restituição de imposto em fevereiro, vou ganhar uma bolada, porque estou precisando de dinheiro. Tem muita gente que vem com essa mentalidade. E aí, tem casos que ao invés da pessoa receber de volta, ela tem que pagar. Então, assim, no comprovante de renda anual, no Gensen, tem um campo ali que está escrito quanto que está retido como imposto de renda. Então, aquele valor é o trato máximo que ela tem direito de restituição. Então, de acordo com o que ela coloca como dedução, vai ser calculado e ela vai recebendo. Então, quanto mais dedução, a possibilidade de ela resgatar aquele valor aumenta. Mas nem sempre, assim... Agora, um exemplo, quando ela faz uma restituição dos anos anteriores, além da restituição do imposto de renda, como o imposto residencial ele é baseado na declaração do imposto de renda, aquele imposto residencial que ela pagou sem aquela dedução que ela está acrescentando naquela declaração, ela vai rever também. Então, ela recebe, além da restituição do imposto de renda, depois de alguns meses ela recebe a restituição do imposto residencial também. Ah, entendi. E hoje nós temos pessoas assim, é muito comum hoje ter pessoas que estão fazendo um biquinho em casa, vai lá e vende um lanche, salgado, tal, e ela recebe muitas vezes esse pagamento via bancário e tal. Qual que é a implicação dessas pessoas não declarar esse tipo de dinheiro que entra na conta dela? É importante declarar, porque o Zemsho, né? Eles podem pegar esse tipo de caso assim, né? Mas assim... No Japão, dependendo da renda, do valor, eles falam assim, se for um valor, uma renda que ela vai ficar isenta, às vezes eles falam assim, não, nem precisa declarar. Tem pessoas que falam isso, até quando você vai na prefeitura. Sim. Mas o ideal é que seja declarado, porque em algum momento você vai precisar de um comprovante de renda. Sim. E o comprovante de renda é de acordo com o valor que você declarou. Então, se você não declara, no momento que você for, a gente precisa do comprovante de renda para dar a entrada no nosso visto. Então, se você não declara, você não tem comprovante de renda. Então, assim... Eu falo assim que é importante a gente entender que está tudo interligado. Então, às vezes, você fazer uma declaração que você coloca muitas deduções, é ótimo que você vai rever, rever aquele imposto. Então, além da restituição, você vai pagar menos imposto. Mas, ao mesmo tempo, para quem está pensando, um exemplo, tirar um visto permanente, o fato de você colocar muitas deduções, você está pagando menos imposto. Sim. Então, isso daí já é negativo. Então, assim, tem que pensar, né? Não só nessa de receber de volta, mas planejar. Tudo tem que ser planejado, porque às vezes não compensa. Mas nesse caso que eu tô te falando é no caso de renda extra, né? Ah, sim, do renda extra. Renda extra, dessa parte do autônomo, é importante que seja declarado. Sim, a pessoa ela trabalha na fábrica, mas aí ela vende docinho e ela recebe um dinheiro, só que cai no banco. Porque assim, tudo que cai no banco está registrado. Pode trazer algum problema para ela, como sonegação? Porque assim, eu tenho uma renda de, vamos colocar no caso de homem, tem uma renda de 3,5 milhões, 4 milhões anual, certo? Sim. Aí eu vou lá e mexo com polimento de carro. Sim. E aí não é uma renda tão pequena, dá mais 1,5 milhão, mais ou menos. E cai na minha conta bancária isso daí. Qual que é a implicação se a pessoa ela não declarar esse dinheiro também? No momento que eles descobrirem, e de fato for feito o cálculo né, dentro do valor que ali ele recebeu na conta, ela já vai pagar com juros
com acréscimo de juros. Então, e dependendo da forma que foi feita essa parte, essa sonegação, ela pode ser até presa, pode acontecer isso, né? Então, é um crime, né? Corre o risco de prisão, Corre então. risco. Pode acontecer, sim. Eu nunca vi, mas, assim, isso pode acontecer. Eles falam que isso pode acontecer, né? Porque sonegar, você pode pagar multa, pode ocorrer processos, pode acontecer isso. Porque a sonegação de imposto, né, eu acho que em qualquer país, eu acho que é o mesmo problema. É até uma coisa que assim, se você for ver, é engraçado. Mas se você for ver histórias, assim, de criminosos, assim, tipo, Sim. pelo mundo afora, que não conseguiram ser pegos pelos seus crimes, foram pegos por imposto de renda. Imposto de Então, o renda. imposto de renda é uma coisa que o governo dá muita ênfase sobre isso. Sim, E hoje eu sim. vejo muita gente pessoa que está na fábrica, trabalhando normal, com coisas assim, tipo, trabalhinhos fora que vai caindo na conta. Ah, não, mas daí não precisa. Isso aí De pouquinho em não é pouquinho, pouquinho. né? Mas você vai dar 1 milhão e pouco. Tem gente que dá 2 milhões por ano a mais. Então, assim, aí fica aquele negócio. Às vezes tá nessa daí 3, 4, 5 anos, 10 anos estudando isso daí. Ela pode ter de pagar por esses 10 anos? Olha, normalmente eles são os últimos 5 anos, né? Os Mas últimos pode 5 anos. acontecer sim. Eu não tenho conhecimento dessa parte, mas normalmente o que eles vão. Mas isso depende muito da prefeitura, mas normalmente os últimos 5 anos. Agora, tem casos que eles vão dar em consideração todo o período, sim. Então, isso daí depende muito de cada prefeitura. Mas você falando isso é muito importante, porque, assim, às vezes as pessoas não declaram, porque ela vai falar assim, olha, eu já tive essa renda na empresa, se eu declarar isso, eu vou pagar um absurdo, já estou pagando por isso. Sim, sim. Mas um exemplo, uma declaração como autônomo, uma declaração como assalariado, ela é diferente. Então, um exemplo, você faz a declaração como o autônomo não, o assalariado, ele vai ter a sua renda, aí ela tem, no caso, as deduções são as deduções básicas, né? Então, hospital, despesa médica, dependente, seguros que ela paga, são esses básicos. E o autônomo, ela tem a renda que ela teve, e ela tem, além dessas mesmas deduções que o assalariado tem direito, ela tem as despesas que ela teve para ter aquele ganho. Isso é abatido. Então, aqui no Japão, o bom que, assim, a gente paga o imposto assim, sobre a sua renda líquida. Então, não é porque você ganhou, um exemplo, você ganhou 1 milhão, 2 milhões a mais, assim, anual. Só que você teve despesa para gerar aquela renda. Então, normalmente, você faz duas declarações à parte, depois faz a junção para definir o que ela vai pagar de fato, o que ela deve pagar de imposto de renda e o imposto residencial também calculado sobre isso. Sim, eu não sei se você vai ter noção sobre o que eu vou te perguntar, né? Se não tiver, aí, assim. Nesse caso da pessoa ter essa renda a mais extra, né? E ela tiver de pagar imposto, aí você falou, tipo, ela tem coisas que ela vai deduzir, porque não foi bruto, né? Sim, sim. Só que eu vejo muita gente que trabalha em coisas assim, fazem coisas por fora e não guardam as notas. Né? Acontece muito. Existe algum modo dela comprovar que ela não foi, tudo aquilo ali não é líquido, né? Sem as notas fiscais ou não? Sem notas fiscais não dá. Agora, sim, a renda já dá para declarar através de um registro, de um caderninho. Agora, a despesa não dá. Realmente precisa ter uma nota fiscal, senão não tem como. Então, senão ela não tem. Se ela não pegar e não guardar lá o de combustível, da compra de material, Não tem das como. coisas, ela vai ter de pagar sobre aquele valor como se fosse o valor líquido. Eu já peguei casos assim de pessoas que começaram o negócio primeiro ano, que teve um ganho, mas teve um bom ganho, mas teve muitas despesas, porque quando você equipa um restaurante, um ponto, assim, tudo, você tem muita despesa, né? E a pessoa não guardou nada, porque muitas vezes ela comprou de um amigo, não foi formalizado. E acontece muito. E aí ela paga por isso e não é fácil, né? No caso de compra de um amigo, né? Vamos supor, eu tenho aqui, eu vou vender esse podcast. Eu não quero mais. Sim, aí eu vou fechar e aí eu vou vender. E a pessoa que vai comprar, eu não tenho mais as notas fiscais disso daqui. Um exemplo. Tem como eu fornecer um recibo para a pessoa de venda que é aceitável pela prefeitura? Olha, pior que não é a prefeitura, né? O DMShow, mas é difícil, viu? Assim, de uma pessoa, se é uma empresa, ela consegue fornecer uma nota ali, né? Agora, se é codinha assim,
assim, acho difícil. Porque no caso, se eu vendo para alguém, isso daqui é usado, né? É Então usado. é usado. Não é o mesmo preço que está no valor da nota fiscal. Mesmo que eu tenha a nota fiscal, a pessoa não está comprando por aquele Sim, valor. não tá comprando por Então aquele valor. então não tem como. Nem se registrar lá e lá nos Emo Show, será? Olha, eu nunca, na verdade, assim, participei de processos assim, mas acredito que seja difícil, Né? porque às vezes até uma nota ali que tá na cara, que é aquilo ali, eles são, sabe, rigorosos, eles olham ali, perguntam, questionam, então é bem minucioso, assim. E não é qualquer nota, tem que ser Ori ou Xoxô, Tem né? que ser Orioxuxô, isso. Entendeu? Porque o pessoal, muita gente traz aquelas notinhas no convencional e elas não servem para declaração. Não Né? sei. Só de combustível, né? Que não tem. Sim. Mas As outras às vezes tem, né? Você tem de pedir o Xoxô, senão ele não tem valor. E agora eu lembrei, assim, a gente falando sobre isso, a diferença também da renda que a gente tem como autônomo. Quando você é assalariado, você já paga o imposto de renda, depois você vai pagar o imposto residencial. Sim. Quando você é CODIN, né? Ou às vezes você tem uma renda extra, o que acontece? Você recebeu o ano todo bruto. Então, na hora que você declara, vai gerar o imposto de renda e o imposto residencial. Do então, ano todo, assim, né? do ano todo. E isso uma coisa é que você pagar seu imposto ele todo mês, você desconta, você quase não sente. Mas quando você tem que pagar assim, ó, é sofrido. Give it to me like. Tell me what you need. 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 Tell me. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race.